Era uma igreja que nós, porém, somos ascendentes, sacerdócio real. Deus hoje se veio uma coletividade, nós somos um. Não depende de uma pessoa. A ação de Deus hoje ela é coletiva. Ela não depende de um só homem, de uma só mulher. Ela é descentralizada. E isso aconteceu já na nossa igreja. E, enfim, eu coloquei aqui segunda-feira também, esse texto, segunda-feira, 12 a 15, que Pedro coloca meio que clareza, que ele mais marcado. Você se entende, você pega aquele texto, que Pedro colocou, olha, eu fiz aqui mais um para vocês, todo mundo poder ver. E Apocalipse, que começa a das 7 igrejas. Então, acredito que até uma evidência específica. As cartas do Apocalipse foram para 7 locais diferentes, provavelmente no escritório mais desenvolvido, certo? Eu coloquei essa questão do texto mais aumentado nessa vez para não ter tá? Pode passar isso. Nós vamos só colocar no mapa, só para mostrar o primeiro vídeo. A Bitínia e o ponto fica a Constantinople, fica Bizâncio ou Constantinopla, no centro de Boston. Certo? Ali fica a Bitínia, a galáxia do lado, muito cuidado pela você já quase chegando na a Síria e a Palestina, fica assim. Então, Paulo escreveu, Pedro escreveu um território bem grande, provavelmente estamos a gente ter mais negócio. E hoje a gente tem até evidências matemáticas de que essa multiplicação do processo de transmissão e informação é difícil de preservação. Alguém que já pegou algum HD de service para pegar uma foto de muitas segundos, você tem que pegar você abre assim a qualidade da cabeça, tá? Você tem uma linha de informação, tem mesmo. Mas quando você tem um mecanismo descentralizado, que se a sua foto, na época, você tivesse copiado ela no HD de todo mundo aqui, você teria hoje condições, até computacionais, de unir esses arquivos só e reduzir a perda de qualidade no tempo. Então, Deus fez isso desde o começo. Ele pegou e multiplicou esse processo de transmissão. E isso permite verificação cruzada em cada grupo. E eu vou mostrar aqui que a igreja primitiva fazia isso. Ela fazia essa verificação cruzada. Eu gostei sobre a novidade da Bíblia é que o fato de estarem espalhadas, se você alterar o texto, você teria que alterar ao mesmo tempo em várias. Você não ia poder alterar em uma e a outra estaria diferente. Sim, eu vou abordar isso, é isso mesmo. Como já começou descentralizado, para você alterar o texto da sua posição homogênea, você teria que cobrir um território geográfico muito grande, já no começo, assim. É muito improvável que isso tenha acontecido, certo? Oi? Isso. Então, assim, é muito, muito improvável que isso tenha acontecido, mas eu vou abordar isso mais na frente, né? E eu vou mostrar aqui que a igreja primitiva, desde a igreja primitiva, desde aqui dos tempos apostólicos, cada congregação local, cada igreja local ali, tinha um hábito de fazer verificações cruzadas, eles trocavam manuscritos entre si. Eu vou mostrar isso com evidências, tá certo? Então, já desde o começo, você já tem estabelecido, já desde o autógrafo, isso que a Bia falou, um texto majoritário, que não dá para você alterar um histórico, você teria que alterar 100, 200. É muito improvável que isso tenha acontecido, certo? E aí a gente começa a entrar num ponto que é o seguinte também. Já desde os tempos apostólicos, esses livros que compõem hoje, que a gente chama de Novo Testamento, eles já foram reconhecidos como inspirados e sagrados, certo? A igreja já tinha clareza disso. Principalmente os 4 evangelhos, já desde o começo, não tinha nem muita dúvida, todo mundo sabia que aquilo era inspirado. Atos dos Apóstolos, as 13 cartas de Pedro, 13, né? Até Filemão, que é mais curtinha lá, quem lembra, né? Do escravo, que foge, até Filemão era reconhecido como inspirado. Isso aqui foi, né? As 13 cartas de Paulo, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse de João já eram livros reconhecidos como inspirados no primeiro século. Estão faltando alguns livros aqui na lista, né? 2 João, 3 João, Judas, né? Tiago, Hebreus, mas eu vou abordar mais à frente, tá? E desses livros aí.
E os apóstolos, já no primeiro século, eles tinham consciência de que eles estavam formulando uma doutrina inspirada e de autoridade suprema. Eles tinham consciência disso. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios, quem lembra, né? Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Cara, quando ele escreve isso, ele está colocando com clareza ali que aquilo que ele está falando tem uma autoridade, certo? Tem algo que é mandamento, certo? Ou quando Jesus fala assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Não matarás, está lá na tábua, lá. Deus escreveu um negócio assim, de autoridade, né? Bem forte para o povo judeu. Mas Jesus fala, eu porém vos digo. Ele falou não matarás de novo, ou ele falou algo diferente? Ele falou uma coisa um pouco diferente. Ele falou, qualquer que se irá contra seu irmão será réu de julgamento. E aí Jesus está trazendo para ele uma autoridade que, assim, se eu fosse um judeu do primeiro século, eu ia falar, o que esse cara está falando? Né? Ele está dizendo que ele está falando tem o mesmo valor da lei de Moisés, lá da tábua, lá. Né? Mas é isso, já naquele momento, a igreja tinha, os apóstolos tinham clareza de que quem estava escrevendo ali era algo que tinha uma autoridade. E é tão assim, forte isso, que esse mesmo texto que eu falei, ordeno não eu, mas o Senhor, na continuação, Paulo faz o contrário também, né? Fala assim, ó, isso aqui tipo, é minha opinião, assim, né? Isso aqui ordeno não o Senhor, mas eu. Né? Tipo, os casados não sejam como se fossem casados. Ele falou, isso aqui não é mandamento, né? Porque ele tinha clareza que o restante do que ele escreveu era a doutrina dos apóstolos, né? E a igreja também tinha clareza disso. Esses textos de Tessalonicenses, Paulo fala, ó, que o que vocês receberam da gente, receberam como se fosse divina. A igreja também tinha clareza, não só os apóstolos, mas a igreja também, o povo de Deus, e já foi recebendo essa mensagem com essa autoridade, com esse grau de autoridade. E essa é uma autoridade irrepetível, ela não se repete mais. Isso também está lá, Paulo também coloca que a igreja está fundada no fundamento dos apóstolos e profetas. Ponto. Não tem outro fundamento. É esse. Isso não se repete mais. Foi só lá no primeiro século. Não vai ter de novo, certo? O que está lá, acabou. Aquilo foi fundamentado em Jesus, porque foram pessoas que testemunharam, que viram Jesus. Então, a autoridade do que eles falaram ali não se repete mais, certo? E aí é bem importante isso, porque hoje tem gente que fala que precisa atualizar, que precisa. Né? Tem gente que fala isso por aí, né? Que a gente precisa atualizar o texto ao século XXI. Coisa sem sentido. Faz o menor sentido isso, do ponto de vista bíblico, certo? Vamos lá. Aqui, eu queria só mostrar aqui, não sei se todos já viram esse mapa, é um mapa muito conhecido, provavelmente na Bíblia de todo mundo tem esse mapa aí, que como que foi aí digamos assim, o nascimento da igreja, né? A igreja começa aqui em Jerusalém, com Pentecostes aqui, né? E a partir daí, a pregação do evangelho, você nota por esse mapa aí, que ela fica meio voltada para essa região do Mar Egeu aí, certo? Entre a atual Turquia, que se chamava Ásia Menor, e a Grécia, certo? Esse é o lugar que é o berço da igreja. A igreja nasceu aí, certo? A doutrina cristã começou aí. Engraçado que hoje não está bem lá, mas essa é outra conversa, né? Mas a igreja nasceu aí. E guarda essa informação aí, que eu vou abordar mais à frente, tá? Notem que Paulo só foi chegar em Roma já no final, a, digamos assim, a igreja não nasceu lá na Itália, nada disso. E a gente já tira um monte de coisa, sei lá, da igreja católica romana, né? Que não é, começou lá. Começou lá em Roma. O evangelho começou aí nessa região aí do Mar Egeu, da Ásia Menor, né? Da atual Turquia ali, da Grécia, né? Enfim, tá? Vamos em frente aí. Pode passar, né? Eu cito aí outros textos, né, em que os apóstolos deixam isso com clareza, que eles estão assim, colocando que o que eles estão escrevendo ali tem uma autoridade, né? 1 Pedro, Apocalipse, né? Quando João fala que ele teve uma revelação é uma palavra biblicamente muito forte, porque revelação é algo que você pode voltar lá para Abraão. Quando Abraão recebe lá o anjo, e o anjo, os dois anjos e o homem lá
assim, na minha visão, é Jesus, que Jesus vai lá e come com ele na casa dele, fala para ele que ele tem um filho. A palavra aí é revelação. E veja que ali começa a aliança, porque a aliança não vai para Isaac, ali é a promessa da aliança, a aliança começa ali. Então, é algo muito forte. Então, quando João fala que tem uma revelação, né, é algo que, para o judeu do primeiro século, tem esse significado, tem esse peso, certo? 1 Timóteo 5,18, eu acho muito interessante também esse texto, porque ele é um texto que Paulo menciona, ele cita um texto de Deuteronômio, não atarás a boca ao boi que depois. Está lá. Um texto de Lucas 10,7, que é digno ao trabalhador do seu salário. Isso não está no Antigo Testamento. Digno ao trabalhador do seu salário não tem lá. Onde que tem isso? No Evangelho de Lucas. Então, e Paulo usa o termo escritura aí. Se você ler, depois vocês podem ler, eu vou passar, porque senão vai ser muita coisa, não vai dar tempo, tá? Mas depois vocês podem pegar esses textos aí e Paulo usa o termo escritura, como diz a escritura. Então ele está colocando que o Evangelho de Lucas, aí, veja, Paulo era um fariseu, né? Educava os pés de Gamaliel, um cara instruído na lei, não sei o quê. Ele está colocando que o Evangelho de Lucas tem o mesmo nível de autoridade de Deuteronômio. E está chamando os dois de escritura. Então, isso é muito forte. Isso é algo que mostra com clareza que a igreja já tinha esse fundamento de que aqueles livros ali do Novo Testamento, eles tinham o mesmo peso de autoridade que o Antigo. Que, no caso judaico, é muito forte, isso é uma declaração muito forte, certo? Então, ou seja, o Evangelho de Lucas, detalhe, 1 Timóteo foi escrito em 40 e poucos, poucos anos depois do Evangelho de Lucas, que o Evangelho de Lucas foi escrito. Então, o Evangelho de Lucas já foi reconhecido como tendo autoridade quase imediatamente. Saiu do forno, cara, isso aqui é autoridade. Isso aqui é escritura sagrada, né? Pedro, em 2 Pedro, menciona as cartas de Paulo, né, que alguns distorcem, que são difíceis de entender. Pedro usa o termo escritura. Então, também, de novo, colocando que as cartas de Paulo têm um peso de autoridade, né? 1 Coríntios 15:4 fala assim: antes de tudo, você entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Jesus ia ressuscitar, isso tinha no Antigo Testamento, né? Era profecia. Mas não tinha lá que era no terceiro dia. O terceiro dia é um relato que vem dos evangelhos. Então, Paulo está colocando aí, como ele disse, segundo as Escrituras, que essa informação aí do evangelho é autoridade, escritura, certo? E aí, quando a gente passa um pouquinho o filme, eu estou aqui ainda nos tempos apostólicos, né? A gente vai um pouquinho adiante para o final do primeiro século. João falece em 100 depois de Cristo, tá? O último apóstolo que viu Jesus lá, ele morre mais ou menos em 100 depois de Cristo. Então, no final do primeiro século, ali, 101 e tal, tem um monte de gente, e eu cito aqui Clemente de Roma, outros que são os chamados pais da igreja, eles já reconheciam a autoridade do Novo Testamento, inclusive Hebreus, porque nesse período Hebreus é escrito. Hebreus deve ter sido escrito por volta de 60, 70 depois de Cristo. E é um autor anônimo, né, que a gente nem sabe quem é. Mas Clemente de Roma já cita, e outros pais da igreja também citam, e aquilo já é reconhecido também como autoridade, certo? E Hebreus provavelmente foi escrito por João ainda vivo. João, e acho que tinha outro apóstolo vivo ainda também. Então, os apóstolos também reconheceram aquilo como autoridade. Então, né, vamos adiante a igreja. Segundo século, né, a gente continua aqui. Indo para o segundo século, todos os pais da igreja continuam reconhecendo, né, a autoridade de quase todos os livros, né, do Novo Testamento. 115 depois de Cristo, né, o Policarpo, ele cita quase todos os livros, cita quase todos mesmo. O único que ele não cita é a carta de Judas. É o único. Então, assim, ele, de certa maneira, de todos esses livros, tipo, essa coleção de livros que a gente tem aí do Novo Testamento, ele já reconhecido como escritura. O único que ele não cita é Judas. Aí Inácio cita Mateus, João, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, Lucas, Atos, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, a Didaquê, que foi uma compilação do ensino apostólico que foi feita no segundo século, cita também uma porção de livros, né? Pastor de Ervas também, que é um livro
aí do segundo século, que foi meio que para indicar como que o presbítero devia pastorear uma igreja. Também cita vários livros. Justino Mártir, ele deixa claro que Justino Mártir é daqui de 130 depois de Cristo, então 30 anos depois de João falecer, ele cita que cada congregação local tinha cópias locais dos evangelhos, de Atos, das cartas de Paulo, de Hebreus, Tiago, 1 João e Apocalipse. Cada igreja local tinha isso. E eles guardavam isso. E normalmente isso era armazenado ali, e eu vou mostrar mais adiante o que eles faziam com isso, tá? Enfim, conclusão, né? Inácio, enfim, a igreja do segundo século reconhecia o Novo Testamento como escritura sagrada, tá? Vamos em frente aí. Bom, aí a gente vai para um outro ponto, que é a igreja primitiva, ela era cuidadosa na preservação desse texto, voltando para o ponto. O Novo Testamento era visto como escritura sagrada, já desde o começo, certo? Então, aquilo não era um texto qualquer para aquelas pessoas. E você tem no Novo Testamento várias admoestações claras contra falsos mestres, e a que eu acho mais incrível é de Apocalipse, né? Quem retirar uma só palavra dessa profecia, não sei o quê. Então, o próprio Novo Testamento fala, não mexa isso aqui, cara. Isso aqui é um negócio, não é para mexer, né? E assim, o Inácio, que é um dos pais da igreja, ele coloca que havia uma solidariedade entre as igrejas locais na troca de notícias, informações e pergaminhos. Eles trocavam entre si. Às vezes, sei lá, uma igreja, sei lá, estava sem Tiago lá, e a outra igreja mandava, não, peraí, pega a minha aqui, copia aqui e tal. Então, havia esse mecanismo de troca ali, entre as igrejas para manutenção desse texto, certo? O Policarpo, ele coloca claramente instruções para várias igrejas. Preservem esse negócio, copiem isso aqui, certo? O Justino Mártir, ele coloca que preservar o texto era importante contra a heresia da época, estavam surgindo várias, né? Se a gente acha que hoje tem, na época, então nem se fala. Estavam surgindo várias, e o Justino Mártir coloca, para se proteger disso aqui, a gente tem que preservar esse negócio. O Dionísio coloca também para preservar. O Irineu coloca, a gente recebeu o texto por meio da guarda, preservação e leitura pública para memorização. A igreja primitiva ela tinha uma prática muito frequente, que nem todo mundo era alfabetizado, que para poder ensinar os irmãos a se manterem santos, puros e manterem a fé, guardarem a fé, era muito comum eles se reunirem, lerem publicamente o texto para a memorização. Então, isso aqui nós vamos memorizar. A famosa catequese, né? Então, quem aqui já fez a apostila lá, teve que ir lá memorizar, saiba que isso é uma prática da história da igreja, desde o começo. Jesus existia em todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí vai, né? Então, assim, isso era uma prática, sempre foi, certo? O Irineu coloca de forma então, faz as cópias de forma bem feita. E aí ainda coloca, a punição não será leve para quem adicionar ou retirar algo desse. E o Policarpo, eu acho essa mais incrível. No segundo século, começaram a surgir em algumas congregações algumas dúvidas sobre um trechinho de Apocalipse. O Irineu, ele era um amigo pessoal de João. Ele conviveu pessoalmente com João. Ele era amigo pessoal de João. E ele tinha uma cópia dele pessoal, que ele extraiu do autógrafo de João. E ele fala isso. Ele fala, essa minha cópia aqui, eu copiei lá do João, lá eu estava com o João, escrevi isso, copiei isso. Então, o texto é esse aqui, ó. Então, assim, a igreja primitiva tinha esse cuidado, certo? O Irineu coloca esse aí, né? Conjuro por nosso Senhor Jesus Cristo e seu glorioso advento, quando ele vier julgar os vivos mortos, ao que for copiar estes livros, que compare e corrija o que você está copiando de acordo com o manuscrito de onde você copia. Mas vocês vão perguntar, mas por que tinha que copiar? Porque na época não tinha papel, gente. Não tinha mecanismo de... Até hoje mesmo, você pegar um livro do século XVI em papel, se você não tiver mecanismos adequados de preservação, de umidade, temperatura, não sei o que, sabe. Quem aqui tem livro antigo lá da década de 40 em casa? Como é que ele fica amarelo lá? Como é que ele fica... Né? Naquela época se usava pergaminho e papiro. O pergaminho era feito em couro. Ele era um pouco mais resistente, né? Mas é couro. Ele vai se perdendo com um pouco do tempo. O papiro, então, era planta. Era um tecido vegetal.
Então, o mecanismo que tinha de transmissão era copiado. E era muito frequente, eu não vou adiantar não, vamos na frente. O Tertuliano, aí já em 208, já estamos entrando no terceiro século, né, indicando que as igrejas de Corinto, Filipe, Tessalônica, Éfeso e Roma mantinham cópias fiéis dos evangelhos, das cartas do Apocalipse, de todo o Novo Testamento. Né? O Justino Mártir, ele colocava, o Irineu também coloca isso, que os textos do Novo Testamento eram lidos todo domingo dos grupos caseiros, que as igrejas locais se reuniam nas casas. Eles pegavam, nem todo mundo sabia ler, então era muito comum que, entre aspas, o líder do grupo caseiro tivesse suas cópias locais lá na casa dele. Ele pegava, abria e às vezes o encontro era só isso. Pelo que o Justino Marques coloca, muitas das vezes o encontro que tinha do grupo caseiro era literalmente pegar, abrir aquilo lá e ler para todo mundo. Porque nem todo mundo tinha aquilo. Certo? Então, ao final do segundo século, a gente tinha milhares de cópias do Novo Testamento espalhadas em todo o Império Romano, praticamente. Certo? Tinha muitas cópias. E há evidências, então, né, como eu mostrei aqui, de que a igreja primitiva tomou, sim, muito cuidado na verificação, na atestação e na preservação desse texto, certo? Em que lugar o texto foi melhor preservado aqui? Eu vou passar um pouquinho mais adiante, que isso aqui é importante, é uma questão de critério lá do texto e tal, mas a conclusão é assim, a gente tem alguns critérios para saber, primeiro, o acesso aos autógrafos, né? Lembrando, quando a gente olha as cartas aí, Efésios, Coríntios, Gálatas, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, quase todas elas eram dirigidas para aquela região do Mar Egeu, porque é o berço da igreja. Quando ele começou, só tem uma que não é para lá, que é Romanos, que é para a Itália, está um lugar mais grande. Mas, detalhe, né? Romanos é uma carta que Paulo deixa claro que ele não dirigia, ele não se considerava apóstolo para os romanos, porque não foi ele que começou, né, a pregação do evangelho em Roma. Tanto é que Paulo deixa isso bem claro na carta. Mas ele queria expor ali a doutrina e tudo, né? Então, assim, essa região aí da Ásia Menor e da Grécia é que tinha o maior acesso aos autógrafos, né? E aí um detalhe interessante, nenhum autógrafo foi enviado a Alexandria do Egito. É isso aqui, porque assim, tem gente hoje que fala que um dos pergaminhos lá encontrados, lá uns códigos encontrados em Alexandria é um dos melhores, mais próximos do original. Cara, nenhuma das cartas foi para os alexandrinos, nenhum autógrafo foi para lá. Né? Os autógrafos quase todos ficaram nessa região da Ásia Menor. Né? Outra coisa, outro critério, proficiência no grego. Alguém que sabe japonês? Ninguém, né? Se você tivesse que copiar um texto em japonês, no alfabeto japonês lá, você pegar só você copiar, né? Fazer um tracinho igualzinho, você acha que conseguiria? Ou em russo, que é outro alfabeto também, ou em norueguês, é o mesmo alfabeto, mas um pouco diferente ali. Talvez em norueguês, como é o mesmo alfabeto, talvez até dê para copiar no escrito ali, mas né, você não entende o que é cada palavra daquela, você não sabe o que é o em húngaro, que é também uma língua que usa o mesmo alfabeto, mas a proficiência do grego, novamente, se destaca ali na Ásia Menor e na Grécia, que foi o Império Macedônio, foi onde teve a helenização ali do Alexandre o Grande. Então, essa proficiência ocorreu ali. E vale lembrar que o Império Bizantino, que sobreviveu ao Império Romano do Ocidente, eu vou falar isso mais adiante, ele manteve a língua grega dominante naquela região até a queda de Constantinopla, que foi em 1453. Parênteses. Constantinopla cai em 1453. Qual é o ano da primeira Bíblia impressa? 1456, 3 anos depois. O cara, o que Deus faz, né? Quando o Império Bizantino cai, que não tem mais aquele mecanismo de preservação ali, ele acabou porque o Império Bizantino não existe mais 3 anos depois que imprime a Bíblia. E aí tem impresso, aí outra coisa, né? Incrível, né? E qual que é o primeiro Novo Testamento em grego impresso na Europa? É o texto recebido do Erasmo de Roterdã, que é em 1516, 50 anos depois. 60 anos depois. Então, assim, cara, Deus tem que tomar muito cuidado com esse livro. Ele é muito incrível, eu acho isso incrível. Assim. Outro critério, o fervor espiritual. Todo mundo aqui sabe, né? Quando você lê a Bíblia bacana, assim, direto, você não fica mais fervoroso? Sim, fica mais. Quando você deixa de ler, assim, né? Fica também, assim, na vida, né? E naquela época também, assim, uma igreja fervorosa, normalmente ela tinha uma prática de ter muitas cópias, porque cada pessoa queria ter.
Cara, eu quero ter isso aqui na minha casa, deixa eu copiar aqui também. Era muito comum, por exemplo, que havia escravidão na época, né? Era muito comum mesmo escravos, os irmãos ensinarem o cara a ler. A gente tem evidência disso. Que a igreja ensinava o camarada a ler, mesmo escravo, comprava para ele pergaminho, muitas das vezes antes de comprar a alforria dele. E pergaminho era caro, papiro, e chegava um cara muito copiar, tipo, nem que seja um trechinho aqui do Evangelho ou de qualquer coisa aqui, só para você poder ler lá na sua cama lá. E era muito comum, assim, principalmente nas igrejas mais fervorosas, as pessoas faziam muitas cópias ali, guardavam, né, aquilo. E até o final do quarto século, né, as igrejas locais mais fervorosas estavam nessa região aí do Mar Egeu, da Ásia Menor, né, e a gente tem várias evidências disso, é o berço da igreja, né. E a atitude de preservação do texto que também foi nessa região do Mar Egeu, que as pessoas mantiveram muita reverência nessa cópia dos manuscritos, em particular desde que começou o que se chama de Escola de Antioquia, em que várias pessoas, vários irmãos começaram a falar, isso aqui é uma inspiração literal das escrituras, isso aqui a gente tem que levar a sério. Então, assim, conclusão, essa região do Mar Egeu certamente foi aquela em que o texto foi melhor preservado, certo? O fluxo de transmissão foi adequado. Eu vou continuar aqui falando sobre a história da igreja, até porque eu estou falando só fatos, tá, gente? Entra ainda na parte técnica de crítica textual. Mas eu acho que isso aqui, quando a gente começa a pensar assim, caramba, né? Quando eu chegar lá na parte técnica, vocês vão, tipo assim, já está tirando de letra, né? Até 312 depois de Cristo, foi com o Édito de Constantino, a igreja conviveu quase sempre com perseguição ali no Estado romano. E era uma coisa meio ondulatória, assim, uma onda senoide, né? Tinha períodos de mais perseguição, períodos de menos, alternava. Mas em 303 depois de Cristo, assim, o Diocleciano, que foi esse imperador em que esse busto aí, ele decretou assim o que vários historiadores consideram a perseguição mais severa que a igreja já enfrentou até o século XX. Foi quando começou ali a União Soviética, a China, que aí a perseguição lá alcançou um nível de opressão inimaginável, né? Mas até esse momento, em 303 depois de Cristo, o Diocleciano fez esse decreto e o decreto dele falou assim, de maneira explícita, direcionando para que o exército romano, as forças ali romanas, o Estado romano, direcionasse seus esforços, em particular, para a queima e destruição dos livros sagrados do cristianismo. Ele falou com clareza, ó, procura esse negócio e destrói, certo? E isso foi tão forte na história da igreja que teve gente que traiu mesmo, assim, negou o evangelho e entregou suas cópias e tal, porque estavam pagando até, na época, o cara até ganhava dinheiro por entregar esse negócio. E isso até depois que a perseguição acabou, alguns desses irmãos quiseram voltar para a igreja. E foram muito mal vistos, porque tipo assim, não, peraí, cara, acabou de passar o negócio todo aqui, você, né, entregou tudo lá, queimou o negócio. Mas, enfim, e essa perseguição ela foi especialmente forte nessa região da Ásia Menor, durou 10 anos. E tem evidência que os presbíteros locais de cada congregação ali dessa região do Mar Egeu, eles fizeram questão de achar cavernas, lugares, em que eles pegavam os melhores manuscritos e falavam, não, galera, peraí, isso aqui vamos esconder. Deus vai dar um jeito isso aqui. Como durou só 10 anos, muita gente sobreviveu e pegou isso lá de volta depois. E, assim, eu falo isso até de lágrimas, né? Quando a gente estiver lá na Nova Jerusalém, nas Ruas de Ouro, a gente provavelmente vai conhecer gente que a gente lê hoje, custou o sangue daquela pessoa, cara. A gente lê isso hoje, custou o sangue daquela pessoa. Né? Enfim, o fato é que muitos historiadores aí colocam que essa perseguição de Diocleciano, na realidade, ela tinha um justificador do texto, que ela foi eliminando os manuscritos de baixa qualidade e foi mantendo os de alta qualidade. Então, ela teve um efeito purificador. E quando começa o período de Constantino, aí é outra história, após o fim da perseguição, há evidência de que foi feito um novo processo de cópias, de novo, e essas cópias foram espalhadas de novo na costa do Mar Egeu. E hoje eu vou chegar no mundo dos números, né? Mas a gente tem assim, um número que eu acho bem interessante. 98% dos manuscritos que a gente tem hoje, eles concordam em 95% do texto.
considerando o tamanho do texto do Novo Testamento, cara, isso aqui é significativamente, estatisticamente significante. Cadê o Fernando aí? Significância estatística, né, Fernando? Isso aqui é muito significante estatisticamente, sabe? E é um texto extremamente homogêneo. E aí eu coloco o que a Bia colocou. Estatisticamente é muito improvável que o texto, em tantas atestações, com atestações não só quantitativas, mas geográficas também, em um lugar bem grande. Olha o tamanho da costa do Mar Egeu, cara. Olha o tamanho disso aí. Isso aí é o quê? Quase o tamanho do Brasil, assim, né? Negócio gigante desse. E aí você ter... o tamanho do Brasil, acho que eu exagerei. A idade é menor, mas tá, foi mal. Mas, sei lá, o tamanho aí da região sudeste, aí somado com a região sul, provavelmente, né? E você ter aí a quantidade de manuscritos que a gente tem, é muito improvável que alguém tivesse conseguido mover o texto da posição homogênea dele. Precisaria de um esforço hercúleo demais, certo? Pode passar mesmo. Bom, e aí do século IV ao século XV, aí, a gente tem o Concílio de Nicéia, que fundamenta o credo apostólico, né? E aí, um Agostinho de Hipona, né, que escreveu Confissões, outros muito conhecidos aí, que se define essa ideia de cânone, né, do Novo Testamento, mas essa ideia, ela na realidade nada mais é do que só digamos assim, a oficialização final daquilo que desde o primeiro século, lembra que eu falei? Desde o primeiro século, todo mundo reconhecia aquilo como escritura, foi só meio que como é que eu posso dizer? É isso, uma oficialização, uma coisa assim, ó, é isso aqui, galera, né? Não tinha nem muito debate. Em 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente cai, começa o que se chama de Idade Média, há várias ordens monásticas que são estabelecidas, né, os beneditinos aí tudo, e os beneditinos, em particular os dominicanos também, eles tinham como uma de suas missões específicas preservar os manuscritos, tá? No Ocidente, boa parte dos manuscritos era em latim, porque eles traduziram, houve uma tradução, e boa parte manteve uma preservação em latim. Mas lá no Império Bizantino, lembra que eu falei? Ele manteve em grego. Teve o cisma, né, da Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa Oriental em 1054, e no século XI o papel chegou na Europa, né, que veio da China, era uma tecnologia chinesa, e isso revolucionou também o processo de cópia, porque o papel é mais maleável, mais fácil de usar e que preserva melhor. Então, o Império Bizantino manteve até o seu final esse sustento oficial a mosteiros que se dedicavam especificamente a preservar os manuscritos em grego, que a Bíblia de Gutenberg é impressa em 1456, como eu falei, 3 anos depois. E o Novo Testamento em grego é impresso em 1516, 63 anos depois. Né? Então, Deus, dessas cristocidências, né, como o pessoal diz, né, só tão pouco tempo, você já tem uma evidência impressa, que aí, digamos assim, aquele processo de preservação não precisa mais. Como escrito em inglês. Então, só colocar aqui alguns dados, né, das obras, mais obras clássicas aí que a gente tem da Antiguidade Clássica. O Novo Testamento, ele foi escrito aí entre mais ou menos 40 e 100 depois de Cristo, né, o Evangelho de Mateus mais ou menos em 37, e o fragmento mais antigo que a gente tem é de 125. Alguns reconhecem também um fragmento que é de 70. Então, só do fragmento mais antigo ao original, a gente tem 5 anos. É muito perto. É muito, muito perto. Certo? E a gente tem mais de 5.300 manuscritos. Eu vou mostrar aí depois, tá? A Ilíada de Homero, o original é de 900, o fragmento mais antigo é de 400. 500 anos de distância aí. O Novo Testamento é 25. E a Ilíada de Homero tem 643 manuscritos, né? Essa obra do Platão, se não me engano, é a República de Platão, ou é o Fédon, eu não lembro agora. O fato é que a obra foi escrita mais ou menos em 400 não, foi mais ou menos 380 a.C., e o fragmento mais antigo é 900 depois de Cristo. Então, nós estamos falando de espaço de 1.200 anos de diferença, com só 7 manuscritos. O Tácito, né, o historiador romano, ele escreveu em 100 depois de Cristo, o fragmento mais antigo é de 1.100 depois de Cristo, 1.000 anos de diferença. E tem mais ou menos 1.000 manuscritos. O Heródoto, 1.300 anos de diferença, né? São só 8 manuscritos, e o Aristóteles também 1.200 anos de diferença, mais ou menos, aí, do fragmento mais antigo ao original, com 10 manuscritos. Então, assim,
é até covardia, né? Assim, a diferença de atestação que vale. Exatamente, exatamente. É mais fácil você dizer que os filósofos sofreram edição e alteração do que o Novo Testamento, certo? Pode passar aí, Luiz. E aí, aqui só detalhar, né, o que são esses manuscritos, né? É, na técnica tem o que se chama de manuscrito uncial, era uma forma que as pessoas usavam para escrever em grego, que elas não usavam espaço, usavam todas as letras em maiúsculo, que era para economizar espaço, porque naquela época o pergaminho era muito caro. Então, para você escrever letra cursiva, bonitinha, não sei o quê, com espaço, parágrafo, não sei o quê, pontuação, não dava, né? Enfim, então, havia esses manuscritos sociais, os manuscritos em letra cursiva, minúscula, né? Que são os que são considerados os melhores de 2951, os lecionários, né? Porque muitas das ordens monásticas, elas criavam compêndios de leitura, como se fosse de devocional, e pegavam e colocavam um texto aqui, faziam uma colagem de textos, né? E isso são manuscritos que se mantêm também, que tem várias fontes dos textos, os papiros e os achados mais recentes, que teve com escavações arqueológicas mais recentes ali na região da Turquia. Então, 5.989, e as traduções antigas, a Vulgata em latim tem mais de 10 mil manuscritos. Aqui nós já estamos falando de uma fonte terciária, né? Que já é uma tradução, mas é uma tradução antiga, querendo ou não, dá para você fazer um processo reverso, né? Então, é também importante como um mecanismo de atestação, certo? Mais de 10 mil na Etiópia, a gente tem vários, lembra de Filipe, que pregou lá para o Peru, o evangelho floresceu lá. E isso se manteve, tá? Muita gente manteve lá o Novo Testamento em Etiópia. Mais de 2 mil manuscritos, tá? Eslavônico, o evangelho chegou na região eslava, ali na Ucrânia, na Rússia, que era bem distante do Império Romano, né? 4 mil manuscritos lá, 4.100. O armênio, que é considerada o Armênia a primeira nação cristã, entre aspas, né, da história, 2.587, também mantém. O siríaco, que é a região ali da Síria, o copta, que é mais do Egito ali, 100 manuscritos, árabe, 75, o evangelho também chegou na Arábia, antes do Maomé, e as versões em latim antigo, 50. Então, assim, o Novo Testamento é de longe a obra de melhor atestação da Antiguidade Clássica, mas de longe mesmo, como a gente viu. E aí é isso que o Guilherme colocou. A gente vai duvidar da autenticidade do Platão, do Homero, né? O Novo Testamento está muito melhor atestado que esses casos, né? Aí a questão do fragmento mais antigo, eu vou pular. Outra coisa, é possível reconstruir quase todo o Novo Testamento, palavra por palavra, só a partir das citações dos pais da igreja. Se você pegar, a gente tem do século II, os pais da igreja do século II fizeram 17 mil citações, do século III, 12 mil. Só Orígenes, né, que é um cara do século III, 32 mil citações. Então, assim, os caras citavam isso muito, e dava só pegando essas citações, você reconstruir quase o texto todo, e de maneira homogênea, que bate com o manuscrito. Então, assim, cara, ou seja, a gente tem evidência de que já na época os caras usavam esse texto homogêneo aí, tá? Vamos lá, Luiz. Acho que eu já falei um pouco dessa questão do cisma aí e tal, né? Que o texto grego ele foi ignorado no Ocidente, porque você sabe, o latim passou a ser bem que a língua padrão do Ocidente, o grego se manteve lá no Oriente, né, nas igrejas orientais. E aí, dessa preservação lá no Oriente, tem o que a gente chama de tradição bizantina, no termo técnico aí, né? Quem for ler as bibliografias que eu for falar ao final vai achar esse termo lá, tradição bizantina. O que é essa tradição bizantina? É esse mecanismo de preservação que se manteve lá no antigo Império Bizantino, em grego, tá? Teve a Vulgata Latina, que foi essa tradução feita pelo Jerônimo, que foi utilizada pela Igreja Católica Romana. Apenas o clero católico podia ler, então, grave. Alguém já ouviu falar a história do Francisco de Assis? Alguém sabe como ele se converteu? Ele se converteu porque ele foi para uma cruzada, ele foi preso lá pelos árabes, e na prisão tinha um cara com o Novo Testamento, em grego, e leu para ele. Quando o cara leu, ele se converteu. Incrível, né? Porque na Europa ele não podia ler. Aí quando ele se converteu, ele voltou, não sei o quê, como participante lá, uma ordem monástica e tal, aí ele podia ler. Até então não podia ler. Ele foi ler uma cruzada lá na Palestina, bem longe da Itália, bem.
O Erasmo de Roterdã publica o texto recebido em 1516, mais uma das cristocências, a Reforma Protestante é de 1517, um ano depois. Só um texto que a igreja volta para a sua pureza, né? Começa aí, então, é só a gente voltar ali para a Escritura, né? A igreja vai se retomando ali, né? E o solo, a igreja aqui eu estou falando no sentido espiritual, tá? A noiva de Jesus, tá? Estou me referindo, falando assim, a noiva de Jesus vai voltando de novo para, né, para aquela pureza doutrinária, né? E a reforma protestante, um dos pontos dela é só a escritura, né? E as escrituras tinham autoridade superior do Papa. E a autoridade da Vulgata foi contestada, porque na época, né, falando que o Novo Testamento foi escrito em grego, pode passar, teve a Contra-Reforma Católica. Cara, vamos pular um pouquinho isso aqui, mas falando um pouco da história, do que aconteceu, do que é essa crítica textual, do que veio esses questionamentos hoje que a gente tem, veio um pouco da Contra-Reforma Católica, porque a Contra-Reforma chegou para os reformadores e falou assim, peraí, vocês querem usar um texto grego? Me prova que ele é autêntico. Na época não tinha como. Era muito difícil. Então, assim, aí ficou isso na mente de muita gente, até hoje, certo? E aí, os manuscritos gregos eram pouco conhecidos, o Erasmo de Roterdã publicou o que ele tinha, certo? E não dava, assim, para fazer um trabalho consistente de comparação e cotejamento, né, desses manuscritos. Outra coisa, o Novo Testamento foi escrito no que a gente chama de grego koiné, né? Que era o grego comum, o grego da língua falada mesmo, coloquial, por assim dizer, que era diferente do grego clássico lá do Homero, do Platão e tal, certo? E esse grego, para o Renascimento, aí nós já estamos bem na etapa do Renascimento, aí, ele era considerado uma língua inferior. E várias pessoas aí naquela época de Renascimento, humanismo, lembrando, né, o que é o Renascimento, né? Começaram a falar assim, tá, beleza, ok, vocês estão falando aí de Novo Testamento e tal, mas por que Deus está escrevendo uma língua populacho aí, uma língua ruim? Todo mundo achava que era uma forma degradada, né, desse grego clássico. Foi só muito tempo depois, no começo do século XX, que um cara fez um estudo sistemático do grego koiné e falou, não, o grego koiné não é uma forma degradada do grego clássico. Era a língua franca que as pessoas usavam, era o inglês da época. Era a forma que tinha lá das pessoas falarem inglês. Né? A gente pensa hoje no inglês. Como é que o russo fala inglês? O sotaque do russo falando inglês, né, David? Isso aqui. Né? O sotaque do árabe falando inglês. Né? Era a forma, mas era a forma que tinha na época. Era uma língua que era unificadora até do Império Romano, para aquele contexto, certo? Então, veio essa teoria mostrando não é uma forma degradada, é uma língua franca. Pode ir de frente. E aí tem essa questão da crítica textual, eu vou passar rápido aqui. Tem essas três vertentes, o texto recebido majoritário e o texto crítico. O texto recebido é o do Erasmo de Roterdã, lá, com algumas acréscimos. É um texto que se baseia nas tradições mais clássicas, a do João Ferreira de Almeida, sem ser a revista, a anterior revista corrigida, por assim dizer, do século XIX, ela se baseia no texto recebido. A King James, texto recebido. A Luís II, francês, texto recebido. Todas elas se baseiam nesse texto recebido, que é o do Erasmo de Roterdã lá, certo? Foi um trabalho hercúleo para a época. O que o Erasmo de Roterdã fez foi uma coisa assim, muito, muito bacana para a época, né? Claro que hoje a gente pode até pensar assim, não, podia ter sido melhor, mas para a época foi muito bem. O texto crítico, que é essa questão do ecletismo, é a teoria que o meio secular, que o meio acadêmico secular usa, ele se baseia numa premissa que eu acho um pouco equivocada. Ele diz assim, manuscritos, entre aspas, que mais se aproximam do autóctone são os mais antigos. Mas como a gente viu aqui, não dá para a gente... Isso não é uma premissa sustentável, sabe? Que assim, como é que um manuscrito em pergaminho, em couro, sobreviveu 1.500 anos? O motivo é só que ele não era usado. Por que ele não era usado? Porque devia ser ruim. Devia ser de baixa qualidade. Ninguém queria que não. Né? Só para você pensar na sua Bíblia aí. Qual é o parte mais gasta da Bíblia? O Evangelho de João ou Levítico? Certamente o Evangelho de João, né? O Levítico você vai ver a parte que está até limpinha lá, ninguém tem direito, né? Embora eu acho que seja importante ler, tá? Estou dizendo para esquecer Levítico da Bíblia, não. Estou só dizendo que certamente você leu o Evangelho de João mais que Levítico, tá? Então, assim, é isso, certo? Então, os livros da Antiguidade eram caros, eram difíceis de encontrar, então qualquer cópia decente que houvesse, ainda mais do Novo Testamento, como a gente viu, as escrituras eram usadas, as pessoas nem repetiam. Então, assim, né? Vamos em frente aí. O texto majoritário é o que eu acho mais coerente, até do ponto de vista lógico e matemático. Ele se baseia na construção estatística do texto.
é, que pensa assim, se mais de 80% dos manuscritos concordam com essa variante, é isso aqui que vale. Vambora, texto majoritário, certo? E aí alguns caras se baseiam... Assim, o texto crítico, infelizmente, hoje, é a variante que é usada em quase todas as traduções que a gente usa aí. A revista atualizada, todas elas se baseiam no texto crítico, porque virou meio que um texto acadêmico, meio acadêmico, certo? Desculpa, Luiz, podemos texto majoritário, né, que é essa questão de concordância majoritária, e a família 35, eu coloquei aqui, a família 35 é uma das famílias do manuscrito de texto majoritário que o Dr. Gilberto Pique, quem que conhece o Gilberto pessoalmente? Ele mora aqui em Brasília, tá? Pouca gente conhece, que ele participa lá da congregação do Horácio. Ele construiu com evidências históricas, uma família de manuscritos que você consegue traçar o arquétipo, né? Arquétipo é uma teoria lá da crítica textual. Você consegue traçar o arquétipo mesmo, manuscrito a manuscrito, até o original. Você consegue ver esses fluxos, manuscrito a manuscrito. Então, a família 35 é, assim, com evidências, entre aspas, do texto original, né? Do Novo Testamento e tal. O Dr. Gilberto acabou de publicar isso em inglês. Tá? Até a tradução disso. Tá? Vamos em frente. Bom, alterações entre manuscritos, a gente tem alterações menores, normalmente de ortografia, de sintaxe, de inversão de ordem de palavras, então, Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Às vezes você tem esse tipo de coisa, mas nenhuma delas, assim, afeta de maneira definitiva uma doutrina relevante para a nossa fé. E como eu falei, essas alterações menores ocorrem em 10% dos manuscritos. Os outros 90%, praticamente nem alteração menor tem. Nem isso tem, certo? Então, vamos em frente aí. Agora, falar dos fatos, né? A autenticidade factual. O Novo Testamento ele estava completo em 90 depois de Cristo. O último livro foi ele deve ter sido escrito em 90 depois de Cristo. Escreveu a morte da ressurreição de Jesus fez 35. E aí eu falo, cara, os 4 evangelhos 3 foram escritos, com certeza, num período em que muita gente que viu Jesus, que viu aquilo acontecendo, estava viva. É até interessante quando a gente lê Atos 2, quando Pedro fala ali o querigma, né, aquela pregação sobre Jesus. Pedro até fala isso, ó, vocês viram os fatos que entre vocês ocorreram. Ele fala que todo mundo viu que Jesus era uma pessoa pública, certo? E Atos dos Apóstolos provavelmente foi parte de uma obra única, né, escrita perto do final do carceramento de 2 anos de Paulo em Roma. As pessoas estavam vivas, os apóstolos estavam vivos quando Lucas escreveu. Então, assim, a gente tem uma autenticidade na vida disso, certo? E o Novo Testamento é um registro de testemunhas oculares, né, para usar o termo de João, aquilo que nossas mãos apalparam. Os caras deram a mão lá, abraçaram Jesus. Os caras, sei lá, tocaram Jesus, aí ouviram Jesus audivelmente. Eles, né, assim, foram testemunhas oculares, eles viram aquilo acontecendo, certo? E aí tem vários textos que os apóstolos colocam esse cara na frente. Aquilo que nossas mãos apalparam, aquilo aconteceu de verdade, é uma testemunha ocular, certo? Vamos em frente aí, as 13 cartas de Paulo, a gente tem uma razoável evidência interna e externa. A evidência externa é aquela que você olha para o texto, olha para a forma como uma pessoa escreveu esse marcado. Esses 13 textos que foram escritos pela mesma pessoa, pelo tipo de palavra que usa, pela forma como ele constrói o argumento dele, né? A redação do Enem lá, né? Se você pegar a redação do seu vestibular para com o texto hoje, enfim, né? Para pensar, dá para você fazer uma comparação dessa. Hebreus foi escrita ainda dentro do período apostólico, em 70 depois de Cristo, e já foi aceita como canônica. Tiago, Judas, 1ª e 2ª Pedro, as 3 cartas de João, tem evidência de autoria de que foram os caras mesmo que escreveram. Tiago escreveu, Judas escreveu, né? E o Apocalipse de João também tem evidência de que ele foi escrito antes da morte de João, tem evidência de que João estava em Patmos numa data contemporânea à da autoria do livro, que ele escreveu o livro, né, por conta de um decreto de banimento que o imperador Domiciano fez, e o livro foi aceito como canônico, já saiu do forno, já foi aceito como inspirado. Pode ir em frente aí.
E aqui eu queria parar aqui. Aqui eu acho que é o ponto assim, que eu acho mais relevante de tudo que eu estou falando aqui. Tudo isso aqui que eu estou falando não faz sentido se Jesus não ressuscitou. Porque a base da nossa fé é o fato de Jesus ter ressuscitado. Que assim, se Jesus ressuscitou, ele realmente é quem ele diz que foi. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é tipo castelo de cartas. Cai na hora, certo? Cara, mas assim, até entre alguns historiadores seculares, existe uma indicação de que Jesus apareceu vivo a diversas pessoas depois de ter sido crucificado. Aí você fala, pô, mas então os caras acham que ele ressuscitou? Não, eles acham que Jesus não morreu na cruz, mas essa é outra conversa. Muito pouco improvável, né? Se furaram até saiu sangue e água, né? Tem até estudos médicos mostrando pelo relato do Evangelho que Jesus morreu na cruz e apareceu vivo depois. Então, sabe, não tem jeito, ele ressuscitou. Tem 11 registros de Jesus aparecendo vivo às pessoas, e não foram uma nem duas, foram várias, várias. E assim, ele foi tocado fisicamente, ele foi ouvido audivelmente, as pessoas ouviram ele falando, ele foi visto, ele comeu na presença de testemunhas, teve gente vendo ele lá. Nenhuma dessas, e mais, nenhuma dessas testemunhas acreditava que ele ia ressuscitar antes. Tanto é que quando Jesus morre na cruz, todo mundo fica triste. E nenhum deles acreditava que ele iria ressuscitar. Quando Maria Madalena volta lá e vai falar com Pedro e João lá, lembram disso? Maria Madalena chega lá, Maria Madalena é outra Maria, né? Chegam lá no túmulo, vem o túmulo vazio, o anjo fala com Maria Madalena, depois o próprio Jesus, né? Fala com Maria Madalena, ela vai lá e fala para os caras, né? Peraí, peraí, não, peraí, tem limite, né, e tal, né? E aí Pedro e João vão lá, vem o túmulo vazio, voltam pro lugar lá onde eles estavam reunidos, falam para todo mundo, não, realmente, cara, o túmulo estava vazio mesmo. E aí Jesus aparece. Cara, isso para mim, eu até arrepio, cara. Os caras estavam com porta fechada, janela fechada, Jesus vai lá, tô aqui. Toca neles, as pessoas tocam nele, ele come, ele é ouvido, ele é visto. Como que isso pode acontecer? A sepultura estava vazia, as roupas sepulcrais estavam arrumadas lá dentro, a pedra tinha sido movida, o corpo de Jesus nunca foi encontrado e a sepultura estava sendo guardada por soldados romanos e, principalmente, ninguém jamais alegou ter roubado o corpo de Jesus. Quando vocês acham que os sacerdotes lá, os fariseus lá da época, o Sinédrio iria pagaria para alguém que chegasse com o corpo de Jesus lá e mostrasse lá em Jerusalém para todos os apóstolos lá, esse cara está falando mentira, aqui é o corpo aqui de Jesus aqui. Ninguém nunca chegou lá falando que roubou o corpo de Jesus, não, porque não está lá. Certo? As roupas sepulcrais foram derramados caríssimos perfumes, o Evangelho registra isso. Derramaram lá um perfume caríssimo, os apóstolos ficaram até meio assim, pô, que deu, né? Tá, porque era caro pra caramba aquele negócio. Se alguém tivesse levado o corpo de Jesus, vocês acham que ia deixar a roupa lá, com o perfume lá, que era caro pra tudo? Arrumada ainda por cima, né? A roupa ainda estava arrumada. Então, assim, na realidade, tudo se encaixa perfeitamente com todos esses fatos serem explicados por uma única causa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele está vivo, cara. É isso. Entendeu? E outra, no mesmo lugar onde Jesus morreu e foi enterrado, houve uma explosão de gente acreditando nisso, porque tinha evidência. Que aquilo era um testemunho de crédito, todo mundo viu aquilo acontecendo. A ressurreição de Jesus também não foi um evento aleatório, tinha séculos de profecia do Antigo Testamento falando que aquilo ia acontecer. E a morte e a ressurreição de Jesus aconteceu assim, diante de pessoas que pagaram a própria vida por terem falado isso. Quando eu leio que Tiago, cara, o rei Herodes chega lá e literalmente mata o cara. Mata o cara por ele ter falado que Jesus ressuscitou. Né? Então, assim, gente, isso aqui assim, é algo assim, que, para mim, quando eu penso em, cara, Jesus é filho de Deus. É isso. Ele realmente é quem ele diz que foi. Ele é a exata expressão do ser, né, de Deus. Quando a gente toca ele, a gente está tocando Deus. Quando a gente conversa com ele, a gente está conversando com Deus. Ele é o Filho de Deus, ressurreto. Tudo aquilo que ele fala, a autoridade que ele tem lá para dizer eu morri contigo, é verdadeira. Ele tem essa autoridade mesmo, porque ele é o Filho de Deus. E, de novo, eu volto lá para Atos 2, eu estou erguendo a voz aqui, desculpa.
que é o, desculpa, é porque eu fico meio, né? É fé, né? Não tem, espero que vocês estejam transmitindo isso para vocês, mas assim, quando o Pedro fala lá em Atos 2, ele fala assim: vocês viram isso acontecendo? Todo mundo viu. Não foi algo, uma teoria conspiratória que meia dúzia de pessoas lá. Não, foi algo público, tinha testemunha, tinha gente vendo. E aquilo aconteceu. Uma quantidade muito grande de pessoas que viram Jesus ressurreto. Certo? Então, vamos em frente aí. Conclusão, pessoal. Algumas verdades, então, ficam evidentes. Se o texto está entre Jesus ressuscitou, então, meus amigos, Jesus existia antes de todas as coisas. Isso é verdade. Certo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito. Isso é verdade. Certo? Factual. Isso é um fato. Ele se tornou homem. Não julgou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Olha que, cara, olha que incrível isso. Ele se tornou homem, veio aqui nesse planeta, teve gente que viu ele, certo? Sua vida foi perfeita e irrepreensível. As pessoas viram o procedimento de Jesus. Ele não cometeu pecado em nenhum momento. Sua obra foi tremenda e grandiosa. As pessoas viram ele lá, cara, curando. Eu acho sempre incrível, né? Quando João Batista manda um dos discípulos falarem lá com os apóstolos. João vem perguntar, né, se já chegou a época e tal. O que Jesus falou? Fala lá para João. Os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem, e aos pobres é pregado o evangelho. Essas coisas aconteceram, todo mundo viu. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Morreu pelos nossos pecados. Morreu lá na cruz. Ele ressuscitou, como eu falei aqui. Isso aconteceu, isso é um fato. Jesus ressuscitou em carne, em corpo físico. Ele foi exaltado em glória, subiu lá aos céus, está lá à direita do Pai. E ele vai voltar. Porque isso também está lá nesse texto aí. Ele vai voltar vindo sobre as nuvens do céu. Ele vai chegar. E ele anunciou a chegada de um rei. Essa foi a principal mensagem de Jesus, né? Arrependei-vos, pois o rei de Deus é chegado. Chegou o rei. Que rei? O rei de Deus. Né? Que significa isso? Significa que Deus veio reinar. Sobre quem? Sobre uma nação geográfica delimitada? Não, sobre o coração de pessoas. Isso é o reino de Deus ter chegado. E o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho uma escolha. Eu posso escolher me sujeitar, porque reino pressupõe isso. Ou é sujo, ou é rei. Né? Tem até um amigo meu que fala isso. Que ele fala? No reino de Deus só tem dois carros. O de rei e o de sujo. De servo, né? O de rei já está preenchido. Então, meu amigo, esse concurso não tem mais. Esquece. Já está preenchido. Só sobrou um outro. Você quer entrar? Só tem um outro carro. Que é o de servo. Então é isso. Eu tenho que esse chamado para eu me sujeitar a esse governo de Deus, para me colocar debaixo desse reino. E como é que eu entro? Tem uma porta estreita para entrar, mas ela está aberta ainda, né? Um dia ela vai fechar, mas ela está aberta. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Então, se você quer saber quem Deus é, basta conhecer Jesus. Lê os evangelhos lá, veja quem Jesus é. Como é que a gente conhece? Indo lá, ver o que aconteceu, ver quem ele é, procura ele, conversa com ele. Como é que a gente faz para entrar nessa porta? Esse mesmo texto foi preservado, então os apóstolos falam de 3 passos: arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. A gente, assim, isso são fatos, verdades, que desde lá os apóstolos até hoje, elas não mudaram. Isso é fato, certo? A gente pode se fundamentar, pode fundamentar a nossa vida nisso, certo? Só para concluir, que eu acho que eu já falei. Já estourei o tempo, até peço desculpa. Pode passar aí, Luiz. Só falar da bibliografia aqui, pessoal. Quem tiver interesse, aprofundar mais no tema. Um texto, assim, que eu acho introdutório, mas bem legal. Como eu falei, foi um texto que o Horácio escreveu para o Retiro de Jovens de 2002, lá para a Chácara. Ele escreveu a autenticidade histórica da Bíblia. Esse texto está disponível na internet, tem um link aí. Eu mandei o PDF lá no grupo. Podem ler lá, vale a pena. Texto. Ele aborda também o Antigo Testamento, tá? Nesse texto dele.
E é bem legal esse texto. Foi essencial para minha conversão até. Quando eu comecei a levar a Bíblia a sério. Falei, caramba, então, peraí, isso aqui é verdade, mesmo, essas coisas aconteceram. Então, né? O canal do Dr. Gilberto é um canal, assim, no YouTube, ele fala ele traz uma abordagem mais técnica. Quem quiser entrar mesmo nos detalhes técnicos, até de matemática lá e tal, fique à vontade. Tem muita coisa interessante que a gente fala da família 35 lá e tudo, como é que define o arquétipo. Tem lá um modelo estatístico, que é bem legal de traçar essa origem do texto. É regressão logística lá, viu, Fernando? E pega o teorema do limite central mesmo. É bem, cara, bem, uma teoria matemática fina, com pH, certo? Outro texto que eu gosto é esse livro do Bergman, acabou de sair, Introdução ao Grego Bíblico, da editora Thomas Nelson. Um dos capítulos dele, ele fala de gramática de grego, de você aprender como é que é e tal. Eu comprei, quero aprender um pouco. E um capítulo dele que fala dessa questão de preservação do texto. Tá? O capítulo do livro é sobre isso, que é bem legal, muito interessante. E, principalmente, a principal fonte bibliográfica que eu usei foi esse livro do Dr. Gilberto. Tem ele em inglês, na internet de graça. Em português, eu acho que também colocou lá na internet, que é Deus preservou o seu texto. Tá lá. Esse último aí que eu coloquei aí em vermelho, tá? Também o link tá aí, o link do inglês, mas eu acho que tem um link de português também, tá? No site dele lá. Tá? Pode ir adiante. E outros textos aqui, esses um pouquinho mais, talvez um pouco menos aprofundados. O do Dr. Gilberto é bem aprofundado. Esse aí é a origem e transmissão do texto do Novo Testamento, que é do Wilson Paroski, lá da Sociedade Bíblica. Esse texto do Bruce também é muito bom, muito clássico, até muito conhecido, merece confiança no Novo Testamento. Esse do Frank Turek, esqueci o primeiro nome do cara, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, muito conhecido também, né? Eu li no começo da minha conversão, foi bem importante também para mim. E, e quem quiser, assim, aí entrar no detalhe técnico mesmo, esse último livro aí do Dr. Gilberto, que ele escreveu com o Marcelo Freitas, da família 35 aí, tá? Que é de 2020, acabou de sair, tá? Eu coloquei meu e-mail, como eu falei. Não sei se vai dar tempo de muitas perguntas, que já está ficando meio tarde, mas quem tiver perguntas, quiser perguntar aqui agora, sem problema, que sim, se sentir mais confortável de mandar depois, em particular, tá aí meu e-mail, quem quiser anotar, me mandar depois, ou meu número de WhatsApp, tem lá no grupo lá, de tanto de coisa de matemática que eu já mandei lá, né? Todo mundo sabe. Então, fiquem à vontade, tá? Aberto para pergunta? Claro. Quem quiser fazer pergunta, Claro. Só no pensamento, né? só repete a pergunta dela no microfone. Oi? Só repetir a pergunta dela. Porque a Igreja Católica tem livros que nós não temos. Isso vem da Contra-Reforma, tá? O que aconteceu? O Novo Testamento, o cânone é igual, da Igreja Católica e o nosso, por assim dizer, né? O que aconteceu no Antigo Testamento, que na Contra-Reforma, eles foram buscar alguns livros do Antigo Testamento que nunca foram reconhecidos como canônicos. Nunca. Quando eu falo nunca, nunca mesmo. Porque eles nunca tiveram autenticidade reconhecida. E a Igreja Católica passou a colocá-los no Antigo Testamento. Eles chamam de deuterocanônicos. Isso aconteceu na Contra-Reforma Católica lá em 1530 e tanto, Concílio de Trento. Teve um concílio lá deles lá, que eles acordaram isso, colocaram isso no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles queriam validar uma série de teorias, leis lá e práticas. Por exemplo, uma delas, orar pelos mortos. Tá? Eles queriam validar isso, que é uma prática que eles têm, certo? De orar pelos mortos. Isso tem no livro de Macabeus. Tem em outro canto da Bíblia, só no livro de Macabeus. E aí eles colocaram isso no canto do Antigo Testamento. Dizer assim, não está na Bíblia, pode fazer, entendeu? Então é isso, entendeu? Em síntese, foi esse processo que ocorreu, mas foi muito recente. Isso não, eu digo em termos de história da igreja. Lá no primeiro século, esses livros não eram reconhecidos como canônicos. Nunca foram, entendeu? Respondi a sua pergunta.
Então, vamos lá. Esse eles não têm no Novo Testamento a Ave Maria. É, no Novo Testamento existe o chamado Cântico de Maria, lá em Atos 2. Inclusive, quando Isabel, a mãe de João Batista, vai visitar Maria, o João Batista se mexe. Todo mundo conhece essa história, não? Estou falando aqui, todo mundo conhece, né? João Batista se move no ventre. Parênteses aqui, um detalhe, a vida começa no luto. João Batista, lá pelo Espírito Santo, se mexe lá no ventre materno. Incrível, né? Vamos lá. E a Isabel, a Bíblia diz que ela, pelo Espírito Santo, ela fala: de onde vem ele que venha visitar a mãe do meu Senhor? E aí fala: bendita és tu e tal, não sei o quê. Tem essa frase lá. Mas isso não está na forma de uma oração, de um negócio que você tem que orar para Maria. Não é assim. Isso é num contexto de mostrar como é que foi o nascimento de Jesus. Pessoal, qual que é o principal tema da Bíblia? Antigo e Novo Testamento. Jesus Cristo. Eu falo assim, sem medo de errar. O Antigo e o Novo Testamento apontam para uma coisa só: Jesus. As duas, o Antigo ainda na forma de sombra, de profecia, de um monte de coisa. O Novo é a revelação, é Jesus aqui, puro ali, certo? E essa história vem nesse contexto. Tem aí uma história da igreja, vamos lá, tem uma história grande de por que isso foi adotado, um monte de dogma, de não sei o que. Eu não, assim, a gente pode depois abordar de maneira mais detalhada isso, mas isso não tem na Bíblia. Não tem dizendo para a gente orar para Maria, não está lá. Não está dizendo para a gente, né? Não está dizendo que Maria subiu aos céus, que falam isso, né? Não está lá, não tem na Bíblia. Maria não é chamada de mãe de Deus, não está lá. Aliás, o próprio Jesus, uma hora lá, que uma mulher fala lá: acredito, vocês me chamamentaram, não sei o que, muita coisa. Deus fala assim: não, mais bem-aventurado é aquele que anda comigo aqui, certo? Então, assim, Jesus deixa claro que não existe essa posição para Maria, que ela foi uma mulher, claro que, para mim, assim, tem uma história incrível. Uma mulher que estava noiva, confiar e tudo, né? Com Deus, de aceitar esse caso de estar grávida, sem ter casado ainda. E assim, sujeita um problema meio grave, pessoal, para ela. E ela se submeter e confiar em Deus assim, integralmente. Ela, assim, teve uma história assim, que eu julgo relevante para a nossa edificação, mas não de dizer que ela é não sei o quê, que vai orar para ela. Isso não tem, não. Tá? Vai lá, Daniel. Esse período intertestamentário, né, foi um período que assim, aconteceu muita coisa. Né? O Antigo Testamento ele meio que acaba ali quando o Império Persa, o Ciro e tal, ele derrota a Babilônia, o Império Babilônico acaba e parte do povo volta para Jerusalém, ali com Neemias e tudo, reconstrói, recomeça ali. Né? É, o Antigo Testamento acaba mais ou menos aí, em termos cronológicos. Né? É, entre esses fatos aí e Jesus, aconteceu um monte de coisa que, assim, por que não tem um livro da Bíblia sobre isso? Eu só posso fazer inferências. A gente não tem um texto claro da Bíblia dizendo o que não tem. Né? É, a inferência que eu faço as profecias já estavam muito claras. Sabe o que eu acho incrível? Jesus já é profetizado e indicado por Deus que ele ia vir já no Éden. Quando o homem peca ali, que Deus chega para Eva e fala assim: porém, inimizade entre teu descendente e a serpente. E ele indica para Eva, e dos anos singular, mostrando que o descendente é uma pessoa que ia nascer da mulher.
da semente da mulher, tem traduções até que falam isso, da tua semente, sem a participação da semente do homem, já indicando isso, né? Ele te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Indicando o que Jesus ia fazer em relação àquilo, né? Ali com a serpente ali. E o Antigo Testamento, ele tudo aponta para isso, assim, sabe? Por exemplo, quando os três amigos de Daniel estão lá na fornalha, aparece um quarto homem, está lá com eles. Cara, na minha. Não dá para a gente fazer uma doutrina disso, estou dizendo, né? A referência que eu faço foi Jesus lá com eles, cara. E quando Jesus ainda chega para os judeus lá falando que Abraão existisse, eu estou, e fala assim que Abraão viu o meu dia, porque provavelmente Abraão viu mesmo. Quando teve esse episódio que eu falei dos dois anjos do homem que vão lá comer com Abraão, provavelmente foi Jesus. Né? Então, o Antigo Testamento ele aponta para isso. Então, a diferença que eu faço é ver as profecias, e Jesus é onde tudo isso se cumpriu e ficou exata, para usar o termo, né? A exata expressão de quem é Deus. Acabou. Entendeu? Então, já estava tudo indicando para isso, certo? Não sei se... Alguma outra pergunta? Bom, pessoal, eu agradeço. Eu até estourei meu tempo. Desculpem aí. Tá? Espero que tenha edificado, tenha gerado fé. O propósito aqui não é um convencimento intelectual, né? É claro que a fé, até pela Bíblia, ela tem um componente racional, mas a razão por si só não alcança o que é a fé. Ela supera a razão, certo? Mas ela tem sim um componente racional. E eu queria destacar isso aqui para vocês. A nossa fé está baseada em fatos, coisas que aconteceram de verdade, né? Eu não coloquei aqui, mas tem uma coisa que sempre me chama a atenção na Bíblia e que, na minha opinião, também é outra evidência assim, dos defeitos das pessoas. Quando a gente lê um texto qualquer, assim, normalmente as pessoas escondem defeitos, né? Sei lá, e a Bíblia não esconde. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pedro nega Jesus 3 vezes, né? E nenhuma das três tinha outra pessoa lá com ele. Quando a serva lá do sumo sacerdote chega lá na portaria lá para falar com ele lá e tal, tinha um outro discípulo, né, com Pedro. Só que esse outro discípulo entra e Pedro fica sós com essa mulher. E a mulher pergunta para ele, não sei o que e tal, e Pedro nega Jesus. Ou seja, ninguém viu bem que Pedro pecou em oculto, assim. Como é que está no Evangelho? Pedro confessou, pessoal. Pedro confessou esse pecado dele. E isso foi para o Evangelho, cara. Está lá registrado. Pedro confessou, houve confissão de pecado ali. Certo? Outro exemplo que eu até mencionei para alguns irmãos, né, quando há uma desavença de Paulo e Barnabé. Veja, quando Paulo sai de Damasco, ali sai no cesto, né? Todo mundo lembra dessa história? Sai descendo num cesto e tal, né? Fugindo de Damasco. Chega em Jerusalém. Quem queria recebê-lo? Ninguém. Todo mundo estava com medo dele, achando que ele tinha se convertido de maneira insincera. Quem que o recebe? Barnabé. Barnabé que chega, recebe ele e fala: não, pessoal, peraí, esse cara se converteu de verdade mesmo. A gente precisa ajudar esse cara aqui, vamos acolher ele aqui e tal. Então, a amizade, o relacionamento de Paulo e Barnabé era desse nível de profundidade, de alguém que foi essencial na vida de Paulo. E eles têm uma desavença, cara. E a Bíblia não esconde isso. Eles tiveram essa desavença. E Lucas ainda usa o termo desavença moral, né? Que eles vão para lugares diferentes. Depois, é até engraçado que em algumas cartas, Paulo cita Barnabé e João Marcos, que é meio que o pivô do que aconteceu, né? O motivo da desavença foi João Marcos. Tudo levando a crer que depois eles se resolveram a situação entre eles. Essa desavença não prosseguiu até o final. Mas tá lá. Ficou. Certo? Entre outros, né? Que eu acho incrível. A Bíblia não esconde essas coisas. Que para mim é um teste de veracidade. Porque normalmente histórias que envolvam seres humanos, alguma coisa de errado em algum momento vai acontecer. Porque os seres humanos cometem erros. De direto, né? Então, assim, é mais também uma fonte de autoridade factual que eu vejo. A Bíblia não esconde essas coisas. E no Antigo Testamento também.
Quando Abraão está lá com o rei lá, Abimeleque lá, o rei chega e quer ficar com a mulher de Abraão lá. Ele vai lá e mente, falando que a mulher dele era prima, de uma covardia inacreditável. Assim, e a Bíblia não esconde isso. Está lá, não esconde. Abraão, assim, nesse episódio aí, ele procedeu mal, mas não esconde, está lá. A gente lembrar, né, como que essas coisas têm uma autoridade, esses fatos aconteceram, tá? Pessoal, é isso. Eu agradeço. Obrigado. É, coisas que é tudo verdade, isso tá? E é tudo verificável. E questão de, tipo assim, fatos e tudo mais, tem mais veracidade do que qualquer outro texto. E é tudo verdade que está escrito aí. E isso serve muito, esse tipo de estudo, para poder dar base para a nossa fé. Que é uma fé que não é só que as pessoas percebem. A nossa fé é baseada em evidências, é baseada em fatos. Mas ela é fé também. Porque não interessa, a pessoa pode reconhecer, tá? Isso tudo é verdade. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Mas ela não se converte. Porque a conversão envolve você se submeter ao que Jesus fala. Não adianta você só reconhecer, realmente, Jesus disse todas essas coisas. Beleza. E você vive como? Vive do meu jeito. Não é o bastante. A fé não é só intelectual, isso que eu estou tentando dizer. Por mais que eu gosto muito de argumentos e de ciência, e de história, essas coisas. Mas isso só não é o bastante para que alguém se converta. É, a fé é confiança. É você depositar sua confiança nisso. Você vê realmente Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou de verdade, então tudo que ele falou é verdade. Então eu vou confiar minha vida nele de um jeito de que eu não vou tentar nenhuma outra forma de encontrar a salvação. Eu vou confiar nisso. E pronto. Eu não vou tentar no meu braço, não vou tentar na fé do Vitão, na fé dos meus pais, na fé da minha esposa. Eu vou confiar na obra de Cristo Jesus, porque ele veio, morreu, ressuscitou. Então ele é o Filho de Deus. Então tudo que ele falou é verdade. Se não tivesse confiança no que ele disse, não adianta reconhecer que realmente é verdade, saber todos esses fatos. Mas sabendo dessas coisas, fortalece a nossa fé. Acho que é Agostinho que fala assim: creio para poder compreender e compreendo para crer melhor. A gente entender essas coisas fortalece a nossa fé. Mas é muito importante a gente saber que só isso aqui não converte ninguém, não salva ninguém. A salvação é pela fé somente, é pela graça mediante a fé. Então, que isso ajude vocês nas conversas de faculdade, assim, com amigos ou conhecidos, que sejam ateus, tenham a fé até, é uma fé também. O ateu tem fé, ele falou, não tem fé suficiente para ser ateu. É um tipo de fé também. Que isso fortaleça a gente de dar uma base para poder conversar, mas que a gente também saiba que não tem que saber tudo que o Vitor falou, não tem que ter decorado tudo que ele disse aqui, para você conseguir realmente. Não, minha fé agora. Não, a sua fé é no que está escrito ali, e no que a palavra diz: provar e ver que o Senhor é bom. Você tem que viver a sua fé, você tem que provar isso por si só. Então, use essas informações para fortalecer a sua fé e te incentivar a não fugir de estudar mesmo. É importante a gente estudar, é importante a gente saber. E que isso vai ser bom testemunho para os nossos amigos incrédulos, para os nossos familiares incrédulos, e a gente poder falar com eles e mostrar isso. Minha fé é baseada em evidência, e a sua? A sua fé ateísta é baseada na sua vontade. Pronto, só isso. Era basicamente isso. Também que vocês tenham sido edificados, que quem teve vergonha ou talvez não teve também, fica à vontade de mandar e-mail para o Vitão, de ter contato com ele, com a gente também. E só orar, mandar a gente para casa agora e paz.
Jesus, vamos te agradecemos por esse dia, por essa noite aqui. Muito obrigado pelo nosso irmão, Deus, que dedicou tanto tempo dele, Deus, para poder transmitir para a gente essa preciosidade mesmo, essa riqueza de informação e com tanto amor mesmo, mas podemos ver dele realmente amor pelas tuas palavras, amor pelo que o Senhor fez para preservar as escrituras, para transmitir as escrituras. E eu peço que esse amor de Vitão possa ser o nosso também, Deus, que nós possamos amar mesmo o que o Senhor fez, a tua obra assim, completa de redenção, desde antes da fundação do mundo, tudo que o Senhor planejou, todas as aparentes coincidências que nós sabemos e reconhecemos que foram orquestradas pelo Senhor, para que essas escrituras chegassem até nós, que nós pudéssemos nos converter, para que a tua igreja pudesse ser grande e glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos mesmo. Então, abençoe ele, a família dele, Senhor, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor, e continuar transmitindo esse servir para a igreja, da forma como tem servido, e até mais. Que eles possam ser usados também para alcançar os perdidos, de forma que só eles podem. Se você tem uma obra para cada um de nós aqui, e depois possamos usar essas informações que a gente aprendeu aqui, que o Senhor possa usar a nossa vida, Senhor, para poder levar o Evangelho àqueles que estão à nossa volta. Senhor. Tem pessoas que estão na nossa convivência que só nós temos acesso, que nós possamos ter essa, esse senso de responsabilidade, Senhor, de transmitir essas palavras que recebemos, que nem o Vitor falou, pelo sangue dos nossos irmãos que foi derramado para preservar esse texto, que a gente possa transmitir também esse texto com o mesmo zelo e amor. Em nome de Jesus, que nos aumenta a fé, Senhor, nos aumenta a fé para não só acreditar intelectualmente, Senhor, mas para praticarmos mesmo e termos a fé que nos move, nos faz andar, Senhor, com a Ti, Jesus. Abençoa cada um aqui, Senhor, leva-nos de volta para casa de segurança, que a gente possa guardar mesmo no coração, Deus, que Jesus. Galera, valeu. Boa noite. Reunião para